Olá, Ruth, paz do Senhor Jesus. Eu tirei uma palavra aqui e saiu o livro de Joel, mas como o Senhor já tem trazido essa palavra no nosso meio, saiu Joel 2 e Joel 3, entre esses dois capítulos. E eu tirei pela segunda vez, porque eu disse ao Senhor, Pai, o Senhor já tem dado essa palavra no nosso meio. E mais uma vez o Senhor, ele fala do sinal do fim dos tempos, né? De juízo, e pela segunda vez eu tirei a palavra, saiu o livro de Lucas, capítulo 12, e veio justamente, né, que Jesus traz fogo e dissensão à terra, né, versos 49 até 53, vamos ler até vamos aqui colocar o verso 55, vamos meditar. Então o Senhor, ele continua falando de juízo no nosso meio, e vamos aqui aplicar para a vida sentimental, amém? Feche os olhos e vou estar orando e consagrando esse sábado dos sonhos. Glória a Deus, Pai, mais um dia na Tua presença, Senhor. Neste momento eu quero consagrar a vida de cada Ruth, Pai, cada Boaz, ó Pai, que o Senhor vai trazer para cada terra aqui representada, Pai, que é o nosso coração. Sim, Pai, profetizamos neste dia, Pai, sopra vento norte, vem vento sul, entre, Pai, cada cônjuge, Pai, em seu jardim, Pai, exale perfumes agradáveis e colha frutos excelentes, Pai. Sim, Deus, eu profetizo a primavera no nosso meio. Eu profetizo, Pai, que nesse tempo de colheita o Senhor vai trazer das extremidades da terra a nossa descendência, Pai. Ó Deus, o Senhor é o Deus que suscita o vento norte e traz o vento sul. Então suscita, Pai, no nosso meio, Pai, sopra o vento sul, Pai, para nosso jardim, Pai. Sim, Pai, faça-nos como um muro, Pai, e venha resistir, Pai, os ataques do inferno. Senhor, que toda obra maligna, Pai, que todo desânimo, Pai, ó Deus, caia por terra, que toda arma forjada, que toda língua preparada em juízo, Pai, caia por terra, Pai. Ó Senhor Deus, traz um tempo de renovo, Pai. Sim, no nosso meio, Pai. Ó Deus, venha trazer sonhos aqui, Pai. Venha, ó Deus, trazer testemunhos no nosso meio. Eu profetizo testemunhos. Eu profetizo, Pai, a libertação da nossa descendência de maldições, ó Pai, de relacionamentos tóxicos, porque está escrito, Pai, que nunca mais haverá de violência na nossa terra. Senhor, afaste os nossos opressores, ó Pai, de cada mulher representada, aquelas que virão e homens que ouvem. Sim, Pai, traz bonança. Sim, Pai, venhamos nos atentar à Tua palavra. A palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados aqueles que observam as Tuas palavras, coloquem em prática, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Glorifica o Teu nome no nosso meio, que Tu receba glória e louvor, agora e para sempre. Amém. E você diga amém. Então vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 12, verso 49. Vim lançar fogo na terra e que mais quero, se já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha se cumprir. Cuidai-vos vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes, dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Vamos aqui até o verso, aqui vai falar do fim dos tempos, mas tem a ver com o ministério de Cristo. Verso 54. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Amém? Glória a Deus. Então, aqui Jesus, ele fala do fim dos tempos, né? O livro de Lucas, bem sabemos, né? É um livro, o Lucas, na verdade, foi um discípulo de Cristo, né? Lucas era médico, e é interessante que nesse evangelho, um dos 4, né, que faz parte um dos 4 evangelhos,
fala de muitas operações de milagres, né, que Jesus fazia, né, na sua caminhada ali, quando passava pelos povos, quando ele passava por Jerusalém, Samaria, né, aquelas terras ali no Oriente Médio, e que ele nasceu, né, quando veio na terra. Então é muito interessante a gente meditar no livro de Lucas, que ele é muito voltado, esse livro, voltado para a libertação, né? Eu vejo escasso isso no meio cristão, a questão de expulsar demônios, né? Cura, libertação, e isso vem pela explanação do evangelho verdadeiro. Então, quando a gente quando convertemos ao evangelho de Cristo, nós começamos a pregar sobre aquilo que não vem trazer a paz. A palavra de Deus, ela é paz no interior, só que ela traz dissensão. O levante na vida sentimental, ele é muito grande quando você prega que Deus ele faz um encontro na terra entre um homem e uma mulher e que não sabemos escolher. E quando refutamos, igual no meu canal, né, porque o canal não é sozinho, o canal é nós aqui, Roots, né, os inscritos que têm chegado e as pessoas que Deus tem trazido. Então, quando a gente refuta, né, esses canais de conselhos humanos que está aí na mídia, que faz movimentos, Escolha Esperar, Sara Shiva, Tiago Brunet, Cláudio Duarte, as pessoas elas ficam o quê? No mundo espiritual. O espírito que está operando ali na vida delas fica furioso, porque é algo espiritual. Então, no mundo espiritual existe a fúria do inferno. Porque quando a gente lança ali um vídeo no YouTube, é uma obra contra o inferno. Então, se torna espiritual, porque tem almas ali que Deus ele vai atrair no nosso meio, vai ser libertas, então é muito minucioso. E Jesus aqui, ele fala claramente do ministério dele, o que ele veio fazer. E que ele não veio trazer a paz que os homens esperam. Amém? Ele veio trazer o fogo. E o que é o fogo? É o Espírito. O fogo é que purifica. O fogo é que limpa. O fogo, ele queima. Amém? Então se refere ao juízo de Deus. E esse juízo, ele começa na terra, porque a vida é espiritual e o tempo espiritual não acompanha o tempo físico. Ele é muito mais rápido. Então Jesus, ele sempre falou também de coisas futuras. Quando Jesus, ele está em alguns momentos com seus discípulos, ele está falando de coisas futuras, a sua missão, o que aconteceria, porque ele já sabia. Amém? E aqui, na minha Bíblia de Estudos, fala também que quando nós meditamos, né, que esse fogo, ele é o quê? Ele fala também, além do juízo, que tudo que for consumível será destruído pelo fogo, mas o que não for será purificado. Jesus referiu a sua crucificação em Jerusalém como um batismo. Então aqui fala que essa angústia de Jesus, verso 50, é o batismo, né? Ali morrer por nossos pecados. É a crucificação. Amém? Então, em Cristo, temos livre o quê? Acesso à graça. Em Cristo, temos acesso a viver o melhor de Deus na vida sentimental. E Jesus disse, importa que ele seja batizado. Então, importa que nós aqui, Roots, né, venhamos receber essa purificação do Espírito. E existe essa angústia para a vida sentimental são as dores de parto. Então, essas dores, essa angústia, ela vai trazer dissensão, porque as pessoas da nossa família, principalmente, não vão aceitar o nosso testemunho. Por que elas não aceitam? Porque elas não creem que Deus faz. A maioria não crê que Deus faz. Geralmente, quando somos chamados, é porque Deus, o que? Nos quebrantou. É Ele que nos chamou primeiro. Então, vivemos dias em que as pessoas, elas têm nadado nas águas do dilúvio. Elas estão fora da arca espiritual. E essa arca é o quê?
é ficar em Jerusalém. É a proteção, ficar em Jerusalém, aplicando aqui para o nosso meio, ficai no campo, ficai debaixo do esconderijo do Altíssimo, ficai debaixo da oração dos Salmos 23, ficai debaixo da oração dos Salmos 91. Amém? Então, isso vai trazer a divisão, porque o fogo, ele purifica, o fogo, aleluias, ele separa o santo do profano. O fogo, ele veio, amém? Para isso, o fogo é juízo. Estamos ainda em tempo de juízo. E Jesus, ele fala, vocês sabem discernir os tempos. Vocês sabem quando vai fazer frio, vai chover, vai fazer calor. Por que não discernir as coisas de Deus? Porque para o espiritual é necessário profetizar. Igual Zacarias 10:1, pedir chuva, serôndia, pedir chuva no tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Amém? Para a gente pedir para assoprar o vento sul. Lá em Tiago, na carta de Tiago, se eu não me engano é capítulo 1 ou 2, eu não sei qual capítulo certo, que são poucos capítulos, nos diz: pedis, pedides, nada tendes, porque pedis para os vossos deleites. Então, o que é pedir da maneira correta? Pedir a vontade de Deus para a vida sentimental. Pedir que Ele faça o encontro. Pedir a providência de Deus. Porque Deus, Ele fala que Ele cria todas as coisas. Isaías 43, não existe outro Salvador na vida sentimental. Não existe, não fala específico sentimental, mas fala que fora de Cristo não há outra rocha, que jamais existirá outro Deus e que não há nada que possamos fazer e que agindo Ele, quem impedirá? Amém? Então, até que aconteça essa purificação, haverá divisão. A paz que Cristo trouxe, amém? Ela excede todo entendimento, é aquilo que não se compreende com a vontade humana, mas é a paz que é de Deus e que agrada a Deus primeiramente, e não a nós mesmos, porque a paz que agrada a Deus, ela é diferente, ela não vem da terra, ela vem de cima, e as coisas de cima não podem ser compreendidas com a mentalidade carnal, e nem com o que vemos, mas ela só pode ser compreendida espiritualmente, e estamos em guerra. Jesus, ele traz fogo, ele traz juízo. A palavra de Cristo divide alma e espírito. Então importa esse batismo, importa essa purificação, importa passar por essa angústia, até que tudo venha a se cumprir. E aplicando para a vida sentimental, o que cumprir? Cumprir o encontro, viver o encontro de almas. E ao mesmo tempo que o Senhor nos purifica, Ele purifica o nosso cônjuge, Ele purifica o amado de nossa alma e Ele purifica a nossa descendência. Porque em Cristo temos direito, amém? As bênçãos separadas desde a fundação do mundo. Então, essa dissensão ela virá. Mas saibais que em Cristo somos mais o que vencedoras, né? E homens que ouvirão, vencedores. O Senhor nos chamou para romper, o Senhor nos chamou para vencer. Deixa Ele te purificar. Amém? O processo dói, mas Deus é fiel. Ele é fiel e fará toda a sua vontade. Amém? Que essa palavra venha edificar a fé de vocês para esse sábado dos sonhos. Continue profetizando. A paz do Senhor Jesus.